Obrigada, agradecemos o convite. Eu sou a Rosimeire, enfermeira obstetra. Eu sou a Ana, enfermeira obstetra também de Joinville. Obrigada, vai ser uma boa tarde. Então hoje a gente vai estar conversando um pouquinho, né, como ele falou, como a atenção, né, básica pode estar potencializando o parto normal, e a gente vai trazer aqui um pouco das evidências científicas que mais têm assim forte sustentação sobre o parto, e também dos mitos, né, que está inserido esse assunto e que tem levado as mulheres a ter muitas dúvidas. Eu sou enfermeira obstetra, trabalho já diretamente com parto normal há 14 anos, numa maternidade em Joinville, e também na atenção básica. E a gente entende bem esses desafios, né, de estar trabalhando no dia a dia, de estar levando a informação e de estar fortalecendo a mulher, né, para que ela possa dar conta do processo de parir por ela mesma. E a gente sempre costuma trazer que o parto, né, ele é um evento, um processo natural, ele é um evento fisiológico, mas é um momento da vida da mulher que ela se encontra muito vulnerável, de grande vulnerabilidade, e os ambientes, as condições sanitárias, ela tem grande influência sobre a saúde da mulher, tem uma grande influência durante a gestação, para que ela tenha, né, se empodere, né, do conhecimento, para que ela se fortaleça durante o pré-natal, e para que a mulher consiga, de certa forma, vencer esses mitos e acreditar, né, no seu potencial no processo de parir. Mas nós não podemos esquecer que nós, profissionais de saúde, temos grande responsabilidade para fazer com que esse momento de vulnerabilidade se transforme ao contrário, né, no momento de empoderamento dessa mulher. Até a gente trouxe aqui, né, não podia ficar sem falar, que é sobre a Rede Cegonha. Então não dá para falar, né, de potencializar as ações do parto, fortalecer, empoderar os profissionais de saúde a falar de parto normal, se a gente não falar da Rede Cegonha, que é o nosso modelo, né, de saúde pública, que tem trazido hoje, né, essa fala do parto normal, resgatando, né, todo esse conhecimento. E ele fala assim, de 4 componentes principais dentro da Rede Cegonha, que é o pré-natal, que a atenção básica hoje trabalha, né, dentro do fortalecimento da atenção básica. Falar do pré-natal, eu falo que o pré-natal é o caminhar da gestante, é o caminhar do momento para o parto, né? Fala também do componente do parto e nascimento, do puerpério e atenção integrada à saúde da criança, e aí no puerpério eu reforço a questão também do aleitamento materno, do cuidado ao recém-nascido, né, que é fundamental nesse começo, e também do transporte logístico, aí entra o transporte seguro dessa gestante, a regulação de leitos, transferência, desde assistência à gestante que precise, de repente, de uma atenção hospitalar ou uma unidade de cuidados intensivos, como também numa atenção aos cuidados com o recém-nascido. E ali eu trouxe também para vocês um pouquinho dos objetivos da Rede Cegonha. Nós sabemos que em 2000 foi feito um compromisso, né, com o milênio, que dentro desses compromissos com o milênio, um deles era reduzir a mortalidade materna e infantil. Então hoje a nível de Brasil, a redução da mortalidade infantil tem se conseguido alguns êxitos, inclusive aqui no sul a gente tem um indicador bem melhor do que alguns lugares do Brasil. Mas em relação à mortalidade materna, infelizmente a gente ainda não conseguiu, né, chegar ao número, né, que se estimava, a uma razão estimada de mortalidade materna em 2015, que esse compromisso era por 15 anos. Né? Então nós chegamos a 2015 e ainda continuamos a ter mortalidade materna ainda no Brasil com um número alto em relação a outros países. Mas a seguir a gente vai estar falando um pouquinho desses números. Outro objetivo é a organização das redes, onde nós estamos inseridos e atendendo a gestante, né? A gente sabe que quando a gestante começa o pré-natal, ela tem a vinculação dela ao CIS pré-natal. Dentro dessa vinculação, a gestante tem que saber para onde ela vai, a garantia de acesso aos exames, a garantia, né, esse acolhimento, a resolutividade dele, porque às vezes nós profissionais também nos sentimos um pouco amarrados, né, em relação a recursos, né, mas o gestor tem que garantir para que essa mulher tenha um pré-natal de qualidade. E também essa fomentação do modelo, essa implantação do modelo à saúde, né, da mulher e da criança. E aí abrange tudo, né? Planejamento reprodutivo, então não é só a gestante fez o teste de gravidez, deu negativo e vai embora. Não, a gente tem todo um acompanhamento dessa mulher, né, para que se ela deseja engravidar, a gente possa estar dando uma atenção e que se ela não deseja engravidar, a gente também possa estar seguindo com essa atenção a mulher.
a saúde da criança, né, abrangendo também o pré-natal, atenção ao parto, nascimento e ao crescimento da criança. Aqui a gente fala de 0 a 24 meses, né, que é a idade que se preconiza aí o acompanhamento, e para quem está na atenção básica também o acompanhamento dentro do SEAG. A gente ainda tem as diretrizes da Rede Cegonha, que também não é muito diferente do que a gente já falou, que é a garantia do acolhimento com a classificação de risco, a ampliação do acesso à melhoria e qualidade do pré-natal. Eu vejo assim, nesse tempo, já trabalhando com pré-natal, eu acho que eu e a Ana já temos bastante tempo, por mais que tenha as dificuldades, mas tem um avanço muito grande, né? Na questão do atendimento ao pré-natal, na ampliação dos exames. Mas nós entendemos e vemos dificuldades que muitos municípios ainda têm recursos limitados em relação ao atendimento à gestante, né? Desde da garantia de um ultrassom, por exemplo, que é uma dificuldade enfrentada, até a resolutividade e o tempo hábil da chegada dos exames, né? A vinculação da gestante a gente já falou, né, com relação ao CIS pré-natal, de estar garantindo essa vinculação. A garantia das boas práticas de segurança na atenção ao parto e nascimento. Nós vamos estar no decorrer aqui desses minutos que vamos estar com vocês falando disso. A garantia também da atenção à saúde da criança, né, e a ampliação de acesso ao planejamento sexual e reprodutivo. E aqui a gente tem uma figurinha ali que eu tentei ilustrar, porque quando se fala em parto, se fala muito mito, né? Aí eu fui dar uma estudada no dicionário, o que é mito, né? Então, mito é tudo aquilo que a ciência às vezes não consegue explicar, ou o entendimento do senso comum não consegue entender, então você mistifica. Ou que de repente dentro da ciência não fica claro para a maioria da população. Aí o que acontece? Você acaba mistificando. E dentro do parto tem N situações de mitos e que muitas vezes nós profissionais de saúde escutamos e entendemos como verdade. A gente entende como verdade. Então a paciente relata pra gente, olha, eu precisei de uma cesariana por isso, né? Então os mitos assim mais comuns são: a mulher não pode parir por quê? Porque tem bacia pequena demais, porque o bebê é grande demais, porque o bebê é pequeno demais, porque a placenta está envelhecida, porque tem pouco líquido, porque tem muito líquido. Ah, ela teve que fazer cesárea porque era muito gorda, porque ela era muito magra, porque ela era muito velha, porque o bebê era muito grande, né? Porque tinha circular de cordão enrolado no pescoço, né? Porque a mulher não entrou em trabalho de parto. E essa não entrou em trabalho de parto é muito interessante, né? Porque se você interromper a gestação, principalmente antes de 39 semanas, a mulher não vai entrar em trabalho de parto, porque você não se esperou ela entrar em trabalho de parto. Então, se você aguardar, ela vai entrar em trabalho de parto, né? São raras exceções que a gestação vai passar de 42 semanas. Então a gente vai estar falando no decorrer também sobre isso. A falta de dilatação, que também entra dentro dessa questão, né? A mulher só vai ter dilatação se ela entrar em trabalho de parto. Então temos que deixar ela entrar em trabalho de parto também. E outros mitos que vão permeando a mulher, e isso vai deixando a coragem da mulher um pouco diminuída. E ela escuta ali, tem pouco líquido, seu bebê pode ter risco, né? Então a gente sabe que não é bem assim, não é uma verdade com um fundamento científico para que a mulher acredite. Então, por isso que fortalecer a atenção básica, nós profissionais de saúde entendemos que esses mitos que permeiam a cabeça da mulher, da gestante que a gente está atendendo, e também nós, como profissionais de saúde, a gente tem que se empoderar do conhecimento para saber orientar e dizer para a mulher que não é verdade. Ela não pode ter parto por esse motivo. Ela pode ter outros motivos, né, que são muito pequenos. Existem apenas 4 indicações reais mesmo de cesariana. Tem indicações reais e indicações, né, a gente fala absolutas e algumas indicações relativas, mas apenas 4 indicações. Para a gente ter tudo esses pensamentos das mulheres, né? Eu acho que até tem um ali que eu não coloquei, mas que eu já escutei, assim, de gestante. Hemorroida, eu operei porque minha hemorroida estourar. E aí eu brinco, né? Caminhoneiro tem hemorroida, costureira, e às vezes nunca tiveram filhos, né? Então não é esse o motivo para a gente estar agendando uma cesariana e desencorajar a mulher para o parto, né? Eu só queria reforçar também que nós mulheres, desde criança somos condicionadas de forma muito negativa em relação ao parto, né? Isso a gente acaba recebendo a influência da família, da mídia, da sociedade. Como o parto não é visto como um evento natural e fisiológico, se cria muitos mitos em relação a isso. Então é bem isso que a Rose está dizendo, né, o que ela está falando, e que tem tudo a ver com a nossa realidade. De certa forma, nós todas somos condicionadas muito negativamente em relação ao parto. E eu acho que um dos nossos objetivos hoje é tentar quebrar isso, né? Semear uma sementinha de que o parto é fisiológico, ele pode acontecer sim,
rompendo todas essas barreiras que a gente está vendo aqui, que são impostas de uma forma tão natural, né? Ela entrou de uma forma tão legítima que hoje a gente não consegue se despir desses mitos. Mas para fortalecer os profissionais e também as mulheres, de que elas sim podem parir. E isso vem lá da questão bíblica, né? Parirás com dor. E isso se encarrega e vem, né? De parirás com dor. Embora, sabe, Ana, a gente tem conversado nessas rodas nos municípios que você visita, que as nossas mães, elas sofreram a hospitalização do parto. Talvez nossas avós e bisavós não. Então elas viveram outro momento. E nossas mães vieram desse parto mesmo sofrido, esse parto mesmo com muita intervenção. Então parece que isso aflora também todos esses mitos, né, que vem permeando aí a cabeça da mulher e também fragilizando os profissionais de saúde e os serviços de saúde. Né? Então nós, né, profissionais da atenção básica, para quem é da atenção básica e que está escutando a gente, eu sempre falo, eu acho que pré-natal eu estou com aí por mais de 15 anos atendendo ao pré-natal na atenção básica e, gente, não tem outro caminho. Eu entendo que não, a mulher chegar na maternidade e ali querer fazer com que tudo aconteça naturalmente, com que a mulher se empodere, não vai acontecer no pré-natal essa preparação. Nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, eu até brinco, desde a recepção, motorista da cozinha, onde tem, né? Onde tem um motorista, onde tem alguém, um funcionário da limpeza, a gente tem que ouvir falar do parto, tem que ouvir falar do pré-natal, né? E às vezes você lê alguns livros que possam estar incentivando a mulher e encorajando a mulher, né? A gente até brinca ali que tem o Parto Ativo, eu gosto bastante, da Janete Balascas, e alguns outros livros que a gente pode ter e até emprestar para a gestante, para ter lendo, para que ela curta esse momento e curta a gravidez. Muitas vezes a mulher pegar um atestado de gravidez na mão, né, que deu lá o teste de gravidez e reagente. A mulher está grávida, ela já pensa no parto. O medo é tão grande, né? Esses mitos são tão fortes que a primeira coisa que ela pensa é isso. Né? Ou ela deixa para pensar isso só depois, né? E nessa coisa de só depois, isso é a nossa maior dificuldade na maternidade, que eu também trabalho na Dercy Vargas. A gente até costuma dizer sempre isso, né? A gestante, ela se preocupa com o chá do bebê, com o quarto do bebê, com as lembrancinhas do bebê, com a roupinha do bebê, com quem vai ser a madrinha do bebê. Tudo isso é muito importante, sem dúvida. Mas ela também tem que se preocupar como o bebê vai nascer. E às vezes quando elas chegam pra gente, a gente pergunta, nossa, que bom, você está em trabalho de parto. E como vai ser? Como vai ser esse nascimento? E ela responde, eu não quero parto, mas eu também não quero cesárea. Tem alguma coisa errada, né? E chegar nessa hora, já em trabalho de parto, tentar consertar uma situação que pode durar aí 6 horas, 8 horas, até 12 horas para esse parto realmente acontecer, é muito complicado, porque ela já veio com toda uma ideia distorcida do que seria o parto. Então é fundamental, gente, que nessa questão do pré-natal vocês sentem e orientem. Quando a gestante chegar e perguntar alguma coisa relacionada ao parto, pode ser a primeira consulta. Responda para ela, porque é nessa hora que ela quer ouvir a sua resposta. Não deixe, às vezes o profissional protela essa resposta, dizendo assim, não, vamos conversar sobre isso mais para frente, né? Porque ainda é muito cedo. Não é cedo. O pensar no parto, no nascimento desse bebê, começa desde o momento que você sabe que você engravidou. Se não antes, né? Que já deve estar algumas pessoas que são mais orientadas, elas já começam a participar de grupos de gestante, ler sobre o assunto antes mesmo de engravidar. E isso faz toda a diferença para que seu parto aconteça da forma mais natural possível e tranquila. E isso é bem nítido, né? Dessa coisa do preparo da gestação e não ter o preparo para o parto. Quando você aborda a mulher e pergunta, você fez algum curso de gestante? Você teve alguma orientação durante o seu pré-natal? E infelizmente ainda a maioria das mulheres, por exemplo, que eu atendo, ou que a Ana atende, ou que passa nas maternidades, infelizmente a maioria relata não ter recebido essa orientação sobre a preparação para o parto. Porque muitas vezes no pré-natal, eu lembro quando a gente é recém-formado, né, a gente quer fazer a tarefa direitinho, né? Então a gente está lá como enfermeira, preenche papel, e o CIS pré-natal eu sei muito bem, né, gente? Um dia tá fora do sistema, acho que tivemos um probleminha no mês passado, né? Tava fora do ar, não pegava, daí você quer encaixar, quer botar o número. E às vezes a mulher tá ali, e o parto? Não, mas nós vamos deixar para a próxima consulta. E não perder a oportunidade é fundamental, né? Às vezes é aquele momento que a mulher tá permeável,
para ouvir você falar sobre o parto e para entender, e para você indicar alguns sites, para você indicar alguns livros, para que ela se entenda, né, e fortaleça também essa decisão de parir naturalmente. Eu até sugiro, gente, que vocês, profissionais de saúde lá da atenção básica, quando a gestante vier consultar com você, passe para ela uma relação de sites que ela possa procurar, porque hoje a informação está muito fácil o acesso dessas informações, mas elas têm que buscar informações em sites também confiáveis, em sites que dêem informação correta. Então convém você, quanto profissional, estar orientando, estar especificando para ela onde ela pode buscar informação. Uma relação de livros, porque os livros elas conseguem, tem gestante, e isso foi muito interessante que eu vi isso acontecer, que foi na biblioteca municipal buscar livros sobre parto, sobre gestação. Olha que interessante. Então, que bom que isso acontece, e eu gostaria que vocês fomentassem isso ainda mais. Eu queria também falar nessa questão da preparação, gente, de que vocês não esquecessem de uma outra pessoa muito importante na preparação dessa gestação, desse parto, enfim, desse nascimento, que é o acompanhante. O acompanhante tem que estar presente, se ele puder ir nas consultas pré-natal, que bom, reforcem, valorizem isso, atendam às expectativas desse acompanhante. Também falem numa linguagem acessível para ele como vai se desencadear esse processo de nascimento, como vai se desencadear esse parto, porque ele vai estar junto com ela na hora desse bebê nascer. É ele que vai estar segurando a mão dela, é ele que vai estar... Ou ela, né, Ana? Ou ela, é esse acompanhante que vai estar junto, fortalecendo essa mulher, não fazendo com que ela desista desse momento que é tão importante no momento da vida dela. E a gente percebe muito grande, assim, essa presença do acompanhante de livre escolha da mulher, né? É lógico que a gente, como profissional de saúde, fica tão feliz que vem o companheiro, mas às vezes não tem o companheiro, ou quando às vezes tem o companheiro, não está encorajado, né? Por isso que é tão importante. E agora dentro, né, do Saúde do Homem, a gente tem o pré-natal do homem, que é para os municípios, né? E dentro da rede Cegonha está inserido o homem dentro do pré-natal, está oferecendo os testes rápidos, né, para que o homem realize também, né? Inclusive, se o da gestante tiver algum exame que for reagente, por exemplo, para sífilis, HIV e hepatites, né? Então, o homem é muito importante, é fundamental nesse processo. E a gente vê a diferença quando o homem está bem preparado. E uma dica que eu dou assim nessa preparação do pré-natal, né, Ana? Eu acho que a gente tem colocado muito, é retomar algumas teorias. Que a gravidez, ela não é 40 semanas, gente. A gravidez de um bebê a termo é de 37 a 42 semanas. 37 a 42. Hoje a literatura, os estudos têm mostrado que por volta de depois de 41 semanas, mais ou menos, existe uma maturação maior, né? O bebê já vai estar mais maduro, pode ter uma eliminação de mecônio com indicadores um pouco maior que se o bebê tivesse menos de 40 semanas. Mas isso não é motivo para cesariana. Então a gente sempre orienta os profissionais que quando conversar com a gestante, olha, a previsão do teu bebê chegar é dia 10 de dezembro, mas ele pode vir 10 dias antes e 10 dias depois. Frisem isso. Frisar muito, gente, porque quando você permite que a mulher e o companheiro entenda, né, o profissional está ali com a mulher, o profissional orientando, ó, seu bebê pode vir 10 dias antes, 10 dias depois dessa data, quando dá a data de 40 semanas, a mulher não vai estar tensa, porque o que acontece? Quando a gente engravida, todo mundo engravida junto. É o rapaz da padaria, é o do posto de gasolina, é o colega de trabalho, é o colega do marido do futebol, todo mundo engravida junto. Então, se você fala que é pro dia 10 de dezembro, eu nunca me esqueço dessa gestante, ela recebeu 32 ligações, incluindo WhatsApp, ligações, no dia que era para ser a data de 40 semanas do parto dela. E isso gera uma cobrança muito grande, que é como se o bebê tivesse prazo de validade. Ele fosse um iogurte que deu 40 lá, tem que tirar da geladeira. E não, ele tem tem os apressadinhos que vêm antes e tem os apressadinhos que vêm depois. Então é respeitar o tempo da natureza e saber que o bebê tem o tempo dele para nascer. E nós, profissionais de saúde, fomentar isso para a mulher, olha, eu terminei pro dia 10, disse que é lá pro dia 20. Que daí se vem dia 10, ela não tem essa cobrança da sociedade, da família, né? Porque gera uma ansiedade em todo mundo. E começa aquelas conversas de salão de beleza, né, Ana? Olha, o teu bebê passou da data com a minha vizinha, da vizinha, do vizinho, da minha prima, do meu irmão, que mora lá em Barbacena, então ele aconteceu isso. Aí começa a vir aquelas histórias, aqueles mitos, né, que a gente escuta, e que isso vai minando a coragem da mulher e vai deixando a mulher mais vulnerável a esse tipo de informação. E querendo ou não, às vezes a sensação que elas têm é de que elas são incompetentes, que deu 40 semanas, não nasceu, então não vai nascer. Então já passa por mais um mito que a gente está aqui para combater, para desmistificar, para explicar para vocês que não é assim.
Pode passar. Não significa que o bebê não quer nascer e não significa que ela não vai conseguir parir. Significa que tem que dar o tempo para a natureza agir. E o que tem que ter, né, falando rapidamente, no foco não é esse, é que daí os municípios, quando fecha 41 semanas, 40 semanas, né, ele tem um acompanhamento que a gente chama de pós-data, né? Pós-data estimada, não pós-termo. Pós-termo é depois de 42, né? Então tem um acompanhamento que cada município se organiza para estar atendendo essa gestante, né? Falar um pouquinho do cenário atual no Brasil, como está se comportando, né, a questão da cesárea e do parto. É fato que no Brasil, no setor público, já gira em torno de 40% as taxas de cesárea. Mas, de parto, aliás, né? Mas na rede privada, isso chega a 80%. E por incrível que se pareça, isso é muito além do que a Organização Mundial preconiza, que é em torno de 15%. Então, alguma coisa está muito errada no Brasil, porque a gente está muito além do que é preconizado, do que seria o ideal, né? Outra coisa importante, gente, aí justificando até porque a rede cegonha veio, né? É a nossa mortalidade materna, que continua muito alta. Esses dados são de 2012, praticamente a cada 100 mil nascimentos, 69 mulheres morrem no Brasil. E isso é o dobro do que acontece nos países de primeiro mundo. Então, há também alguma coisa errada. Por isso que nós temos que rever a questão da garantia de acesso, dos exames, da informação, do que essas mulheres estão morrendo, por que elas estão tão vulneráveis a vir a morrer, né? A taxa de prematuridade, como você tem uma alta taxa de cesárea, é fato também que alguns bebês podem nascer prematuro, porque às vezes um bebê que você estima que seja de 40 semanas ou de 39, pode haver um erro de data e esse bebê nascer com 37 ou até menos. E isso acontece. E aí esse bebezinho é um bebê prematuro, que vai acabar muitas vezes tendo que ser internado numa UTI neonatal e gera outros problemas e outras complicações ainda maiores para essa mãe, para esse bebê. Tudo que não havia necessidade nenhuma, né? Então, essa taxa de prematuridade alta no Brasil, de 12,4%, também é o dobro dos países desenvolvidos. Eu cito aqui como Alemanha, Bélgica, Japão, né? E tem alguma coisa errada, nós precisamos combater isso. E quando a gente fala, a gente pode comparar essas taxas com certa tranquilidade, porque não tem o parto, a cesárea nesse país não é nada diferente do Brasil, né? As mesmas condições que tem lá tem aqui, então não há nada de diferente. O que a gente precisa rever é como a gente está lidando com o processo fisiológico do parto, do nascimento. E a prática, né, da obstetrícia desejada, né, para que a gente garanta todo esse acesso à mulher, ela tem que estar baseada na informação, e numa informação, não no diz, mas baseado em evidência. Às vezes a gente recebe colegas, né, Ana, que estão iniciando aí na obstetrícia, ou mesmo como enfermeira recém-formada, e que tem muita dúvida, né? Então eu digo assim, fiquem tranquilas, porque o nascimento é um experimento que já acontece há mais de milhões e milhões de anos, né? Senão a espécie humana não teria perpetuado, nós não estaríamos aqui. Então é um experimento que já foi experimentado 2 milhões, 3 milhões, 4, 5 milhões de anos, aí talvez datado na história, né? Então é um experimento que funciona, a gente tem que acreditar nele. Já foi feito, aconteceu muitas vezes para a gente achar que a mulher tem algum defeito, né? E às vezes eu fico me perguntando, né? Será que no Brasil houve uma mutação genética em que as bacias das mulheres, né, e o sistema reprodutivo dela, a vagina, o ovário, houve alguma modificação que aconteceu só no Brasil? Né? Para a gente ter estudos, né, muito grandes a nível de primeiro mundo, né, fala do Reino Unido, Holanda, Alemanha, estudos mostrando assim, da importância do parto normal. Então, o que tem de diferente lá nas mulheres que não tem aqui? A informação. A informação baseado no respeito à gestante. Eu lembro muito assim que nós fomos num evento do CIAParto, onde um profissional médico de São Paulo pergunta para Karen Strange o que era feito se a mulher no Reino Unido quisesse cesariana, se isso era respeitado o direito de escolha da mulher. E eu lembro muito que a palestrante falou assim, olha, quando a mulher quer uma cesariana, ela quer muito no Reino Unido, nós encaminhamos para acompanhamento psicológico, porque a gente entende que quando a mulher nega esse processo de nascimento, é como tá negando um processo fisiológico, como não querer beijar, não querer ter uma relação sexual, não querer namorar. Então a gente encaminha para acompanhamento. E a maioria muda de ideia, porque a mulher está sofrendo medo, às vezes uma pressão que ela sofreu, uma experiência ruim no parto anterior, os mitos, né, também que podem permear essa mulher, a experiência que ela vivenciou na família.
cesárea. Então, tratar a mulher com respeito, tratar a mulher com informação, né? Ela quer uma cesárea, mas por que ela quer? A gente tem que trabalhar isso dentro da mulher e trabalhar dentro de nós profissionais de saúde, né? E a mulher, a partir do momento que ela tem informação, que ela tem o respeito, ela vai participar nessas decisões. E a mulher participar nessas decisões é que faz com que a gente diga, essa atenção é humanizada. Porque eu participei, eu vivenciei. Não é participar assim, eu quero cesárea e pronto. Não, então vamos estudar. Vamos, nessa consulta nós vamos escutar isso, vamos ver isso. E a gente percebe que as mulheres... Hoje a informação, gente, é muito grande. Eu sei que às vezes na minha regional que eu trabalhei, que eu tenho uma parte mais carente, que às vezes podia até não ter acesso à informática, né? Mas hoje está muito comum o acesso, está muito facilitado. E a como a Ana falou, tem sites muito bons, a grande maioria, mas também tem sites que também não ajudam a informação à mulher. Então, acho que uma das coisas é a gente estar fazendo com que a mulher busque a informação adequada e que ela possa, nas consultas de pré-natais, estar trabalhando isso dentro dela. E que a gente não deixe para a próxima... Porque às vezes a gente fala, olha, você tem que tomar sol na mama. Ela não quer saber de sol na mama. E é importante, né? O aleitamento materno... Eu brinco que é outro parto depois do nascimento, né? Mas o que ela quer naquele momento, é a informação que você tem que dar. E é muito importante que a gente baseie essa informação no respeito. E isso é uma atenção humanizada, né? Eu só queria voltar um pouquinho e falar do slide anterior, porque esse estudo que eu citei da prematuridade no Brasil é um estudo que foi feito pela Unicamp. É um estudo multicêntrico em investigação de prematuridade, prevalência e fatores associados ao parto prematuro. Foi um estudo feito com quase 34 mil mulheres, tá? É claro que as taxas de prematuridade variam entre a região sul, sudeste e nordeste. O nordeste chega a 14%, o sudeste chega a 11%, mas a média é 12%. O que chamou a atenção como as causas dessa prematuridade? Uma das causas citadas no trabalho é número de consultas de pré-natal menor que 6, né? E a outra dado que me chamou a atenção foi a infecção urinária. A infecção urinária aumenta em 1,5% ou vezes a possibilidade de você ter um trabalho de parto prematuro. Então, de novo, só reforçando aqui, Rose, a importância da atenção primária de saúde no cuidado dessa gestante. E aí envolve todos, agente comunitário, o motorista do carro, qual seja, mas o vigilante lá do posto de saúde, todos têm que falar a mesma linguagem nesse sentido para estar prevenindo esse agravo que acomete hoje no Brasil, que é a questão das taxas de prematuridade ainda alta. Inclusive a referência também, né? A referência também tem que conhecer a linguagem de atenção básica e vice-versa, né? E lembrando, né, no indicador, eu acho que nós profissionais de atenção básica já ouvimos, né, sobre isso, que em épocas de feriado, em épocas de grandes festas, né, é muito comum as UTIs neonatal encherem, né, como diz, ficarem superlotadas, porque se antecipa o parto para o profissional, de repente, não ter surpresa de última hora. E ocorre daí as cesáreas por iatrogenia, que é uma cesárea em que, se a data não foi estimada adequadamente, esperava-se um bebê prematuro, né, ou maduro, e veio prematuro, né. Corroborando com a fala da Rose, 80% dos partos prematuros no Brasil ocorrem entre 32 e 34 semanas. De gestação. Né? De gestação. E aí a infecção urinária entra a questão do exame em tempo hábil, né, Ana? Que é uma dificuldade também relatada pelos profissionais de saúde na atenção básica, né? Que às vezes solicita o exame e demora muito para chegar, né? E a gente sabe que uma infecção urinária começa com uma desúria e aquilo ali vai chegando e pode agravar o quadro mais ainda. Quando vai ver, a mulher está hospitalizada ou já em trabalho de parto prematuro. Então a gente fala que o empoderamento da mulher está crescendo muito. E, gente, por incrível que pareça, essas discussões que veio trazendo da Rede Cegonha, até depois de um tempo que a gente descobriu que o Rio de Janeiro começou a alocar com a cegonha carioca, e daí o Ministério visitou o Rio de Janeiro e gostou, e enfim, acabou sendo a Rede Cegonha. Alguns gostam do nome, outros não, mas eu sempre penso, não é o nome que é o projeto, é o objetivo, né? Então, no Brasil... Em 2011, né, 2011 começou o projeto... Da Rede Cegonha. Não, projeto Cegonha, do projeto Cegonha Carioca, no Rio de Janeiro. E dali, em 2012, né, que se fortaleceu a Rede Cegonha. Exatamente. E o empoderamento da mulher, por mais que vocês se preocupem, começou com o movimento das mulheres na obstetrícia, e não dos profissionais de saúde. Porque nós profissionais, eu me vejo assim, Ana, na formação. Quando eu me formei hoje, ainda bem que eu não sou mesmo. Ainda bem que a gente tem a oportunidade de estudar, mudar, entender, né, como
tá a nossa obstetrícia e refletir aqui dentro no Brasil e na nossa região, né? Então as mulheres foram atrás, começaram a se empoderar e hoje a gente vê falar de um monte, né, de ações que pode fortalecer o parto e o nascimento, né? E uma delas assim que a gente trouxe para discutir com vocês é sobre o plano de parto, né? O plano de parto eu falo que é fundamental, aí às vezes os profissionais é mais uma coisa para a gente fazer. Não, não, é tarefa de casa, é a gestante que faz. A nossa função é estar orientando a mulher, né, sobre o plano de parto, que a gente vai estar aí na sequência falando dele, né. Então o plano de parto tem várias, assim, origens, né, que é citado, mas ele vem do princípio bioético da autonomia da mulher, vai aumentar o controle da mulher sobre o processo do parto, vai contribuir para efeito positivo e também de satisfação da mulher, né? Porque muitas vezes a gente fala, a mulher tem medo da dor, mas quando a gente senta para falar com a mulher no posto de saúde, e vocês que estão aqui nos ouvindo já perceberam isso, ela não reclama da dor. Às vezes ela reclama da forma que ela foi atendida, das intervenções que ela sofreu, que para ela pode ter sido traumático ou não, né? Então ele é uma ferramenta importante na preparação para o parto, né? Para diminuir os medos da mulher, para trabalhar os mitos, né? E essas informações e a comunicação que durante a construção do plano de parto ela vai receber, ela vai contribuir para um processo de reflexão e de empoderamento da mulher no parto, né? Então esses atores falam isso do plano de parto. Tem um conceito aqui que eu quis trazer na íntegra, apesar de ser grande, mas olha só, gente, isso em 1980 nos Estados Unidos, tá? Um plano de parto e nascimento é um documento escrito de caráter legal em que a mulher grávida, após receber a informação sobre a gravidez e o processo do parto e considerando os valores e desejos pessoais, além das expectativas criadas sobre o seu parto ao longo da gravidez e atendendo às suas necessidades particulares, deve combinar, vejam bem, com a parteira da atenção primária, né? E aqui eu nos coloco como nós enfermeiras da atenção primária, a saúde, posteriormente com a parteira da atenção hospitalar, ou das casas de parto, ou do centro de parto normal, né? Ou do parto domiciliar, se a gestante for ter um parto domiciliar, quais as alternativas, dentro das boas práticas, essa gestante prefere durante o parto sob condições normais. Então sempre a nossa fala aqui, minha e da Ana, a gente está falando de gestante de baixo risco, gestantes, né, que vai parir, gestante de baixo risco, né, que não tem risco ao nascimento, né. Então o plano de parto, ele já é ditado desde a institucionalização do parto, ela veio no século XX, começou com a mulher migrando para os hospitais para parir. Com isso foi se refletindo que o resultado não foi bom. Então, em 1985, a Organização Mundial de Saúde já incitava uma revisão das tecnologias aplicadas ao parto, porque percebeu que isso não estava dando certo. Em 1986, teve a recomendação já do uso do plano de parto, que era utilizado no país do primeiro mundo, e a publicação daí em 96, o Cuidados ao Parto Normal, né, que é um guia prático da Organização Mundial de Saúde, e que também o Ministério da Saúde tem também um guia de parto normal, que a gente tem acesso também no portal, né. E aí esse guia prático foi onde trouxe essas boas práticas de atenção e nascimento. Tudo, gente, é reflexo de uma hospitalização do parto que não deu certo, né, que era contribuir com a diminuição da mortalidade materna. E já a Organização Mundial de Saúde percebeu que os resultados não estavam sendo bons, né? E o plano de parto, além de ser recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a Europa, né, em 1983 começou a ser utilizado na Inglaterra e ele era usado em 78% das salas de parto. Foi implantado na Espanha em 2007, inclusive tem uns estudos bem interessantes, assim, recente de 2012 na Espanha, onde houve uma comparação de parto, né, que a gente depois vai estar falando que diminui mesmo o uso de ocitocina, diminui o uso de remédios farmacológicos para dor, né? E o Ministério da Saúde, né, com a questão da rede cegonha que vem se discutindo desde 2011, também apoia o uso do plano de parto, né? Aqui dentro das evidências científicas de boas práticas, às vezes o profissional fala assim, Rosana, e daí o que a gente vai usar para fazer o plano de parto? O que a mulher vai colocar? Né? Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, gente, essas recomendações de atendimento ao parto normal de 96, e se aplica até hoje porque tem evidências atualizadas, ela trabalha com as evidências, né, com as condutas A, B, C e D. A A são condutas que são claramente úteis, né, e que deveriam ser encorajadas pela mulher, né, como deambular no parto, e a gente vai estar falando no decorrer a seguinte. As condutas B são claramente prejudiciais ou ineficazes e que deveriam ser eliminadas.
É importante a gente estudar isso. As condutas C são as condutas frequentemente utilizadas, mas de forma inapropriada. Por exemplo, estou dando chá para gestante, mas não sei por que eu estou dando. Né? As condutas D são as condutas frequentemente utilizadas de modo inadequado. Por exemplo, eu posso estar utilizando uma bola suíça lá no trabalho de parto, mas não estou orientando adequadamente a mulher para o uso, por exemplo, da bola suíça. E através, gente, dessas evidências, né, das boas práticas em relação ao nascimento, é que nós profissionais de saúde, vocês enfermeiros, médicos, profissionais de atenção básica, vão conseguir orientar a mulher baseada na evidência científica e de uma forma simples. Então aqui está o acesso para vocês podem clicar e vai estar aí disponível dentro do Ministério essas evidências. Se fosse para falar de cada uma, né, Ana, é muito grande. Então a gente trouxe aqui A, B, C e D e os profissionais podem ir lá. Por que é importante o plano de parto, gente? Às vezes a mulher, a Ana, está grávida e coloca ela no plano de parto. Eu quero parir dentro da água da banheira. Mas de repente a maternidade da minha região não tem banheira. Então eu posso orientar, ó, esse é um item que talvez não seja importante estar aqui. Mas se tem banheira na maternidade, não. Então eu quero planejar estar na água, né? Então são pequenas coisas que a gente vai estar lendo e estudando junto com a mulher dentro dessas evidências. E aqui a gente fala da lei do acompanhante, embora essa lei do acompanhante, né, ela é de 2005, algumas cidades do município de Santa Catarina, vejo que Joinville, na maternidade, desce vagas. Antes disso, já tinha a lei, né, do acompanhante, né, acho que Santa Catarina já estava à frente da lei federal, né? Então ela garante sim a presença de um acompanhante de livre escolha da mulher. A gente fala do pai porque todo bebê tem um pai, mas é o acompanhante de livre escolha. Né? O acompanhante pode ser homem, pode ser mulher, pode ser de uma relação afetiva, pode ser a avó, pode ser a doula, apesar que a doula, acompanhante não é, a gente fala que pai não é acompanhante, é pai, né? E a doula é mais uma mulher que apoia outra mulher, se ela escolher, né? Então a mulher ter um acompanhante faz parte dentro dessa lei, embora as maternidades públicas e privadas também entendem que acompanhante é uma pessoa só. Né? Ah, porque não tem espaço, tem toda aquela situação, né? Mas já tem maternidade, centro de parto normal no Brasil, em que pode entrar até a família junto no ambiente do parto, que de escolha da mulher também, né? Então, uma das evidências dessas boas práticas é a deambulação. Né? A deambulação, em qualquer momento do trabalho de parto, ela pode ser orientada a essa gestante, essa parturiente a praticar, porque ela vai reduzir o trabalho de parto, ela vai reduzir a necessidade do uso de ocitocina, ela vai favorecer o controle da dor, ela vai favorecer a descida e rotação do bebê. Né? Então é muito importante que a gente tenha essa ciência, porque ela aumenta a velocidade do trabalho de parto. Quando a paciente fica em pé, a gente sabe que aumenta em 1 centímetro o diâmetro transverso dessa bacia, então vai favorecer a descida desse bebê. Né? Outra coisa, a questão da paciente não ficar parada, ela vai estar andando, ela vai estar se movimentando, isso também libera ocitocina e faz com que ela não se prenda à dor. Então, por isso a gente costuma dizer que a deambulação reduz a dor. Vejam, a contração ela não é contínua, ela vai ter um ápice e depois ela vai diminuir. Então é importante que nessas horas também ela pratique o exercício respiratório, que ela seja orientada a fazer esses exercícios, porque tudo isso vai tirar o foco da dor, então ela tende a conseguir controlar melhor esse momento. Obviamente que se ela praticar tudo isso, a chance dela ter um parto instrumentalizado, com fórceps é menor, né? E também, como facilita a rotação do bebê e a descida, evita a distócia de trajeto de parto. Uma outra prática também, que pode ser utilizada também em qualquer momento do trabalho de parto, mas ela é muito recomendada. Os estudos dizem que até os 7 centímetros funciona muito bem, que é a massagem, né? Através do toque das mãos, ela vai fazer com que você aumente a circulação de sangue naquele local, oxigene melhor o tecido, vai fazer com que ela sinta menos dor por conta disso. Lembrando que a massagem deve ser feita aonde ela sente a dor, né? Pergunte para ela onde ela está sentindo essa dor, de que forma você vai poder fazer essa massagem. Pode ser por pressão, pode ser por deslizamento, pode ser com um pouco mais de força, se assim ela quiser, pode ser em forma de deslizar as mãos de forma suave, se você quiser, mas tudo isso tem que combinar com ela antes. Algumas gestantes toleram bastante e gostam bastante da massagem, enquanto tem outras que não querem saber de massagem. Então pergunte para ela, tudo que a gente está falando aqui tem que ser oferecido a essa mulher. Nada deve ser imposto, inclusive a massagem. Tá? Então a massagem ela vai acelerar o trabalho de parto, ela vai diminuir a ansiedade, porque o toque faz uma diferença muito grande no trabalho de parto, gente.
ela se sente protegida, ela se sente acolhida, né? Ela diminui esse estresse emocional da gestante, porque ela sabe que tem alguém junto com ela, tem alguém amparando, tem alguém apoiando essa mulher, e com isso também vai favorecer o controle da dor. Outra coisa importante de se falar e que tem um resultado fantástico no trabalho de parto é o banho terapêutico. É evidência A, sem dúvida. Uma das grandes vantagens do banho terapêutico quente, água quente, né? Ela tem que controlar essa temperatura também, não pode queimar essa pessoa. É que ela tem fator de modulação da dor. Geralmente a orientação é que ela vá para o banho terapêutico, ela deixa a água cair aonde está sentindo a dor. Geralmente é na região lombar ou na região suprapúbica. Tudo vai depender do momento do estágio de trabalho de parto que essa mulher está passando. Então esse banho, essa água quente, ele vai acelerar o trabalho de parto, vai reduzir a ansiedade e também o estresse emocional dessa paciente. Se junto no banho você orientar ela a fazer os exercícios pélvicos, como agachamento, como bamboleio de quadril, movimentos de quadril, a chance de que você acelere ainda mais o trabalho de parto é real. Geralmente ela acaba indo por banho por volta de 4 centímetros, às vezes ela sai com 6, com 7 e às vezes ela ganha. Às vezes nasce no banheiro. Às vezes ganha no banheiro. É ruim? Não, o bebê não tem local para nascer. Ele pode nascer no banheiro, ele pode nascer na cama, ele pode ser na sala de parto, na banqueta, enfim. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte, se acontecer, deita essa mulher, coloca uma toalha embaixo dela e ampara esse neném. Não tem que sair correndo com a mulher do banheiro para levar ela para uma cama, porque daí o risco dela cair ou desse bebê cair é maior também. Então há uma evidência de que o banho terapêutico ele ajuda e favorece o trabalho de parto, sim. E sempre lembrando, tanto o banho terapêutico como a massagem, né, a gente oferece para a mulher, e às vezes a mulher está vulnerável, não quer aceitar, então a gente sempre incentiva a fazer. Ó, se você não gostar, você pode sair. Exato. Aí o que acontece? Elas entram no chuveiro e não querem sair. Não me tire daqui. Não me tire daqui, né? Vou parir aqui mesmo, né? O ambiente, né? Sem dúvida, quando você chega num ambiente que é acolhedor, que você se sente bem, que você foi bem recepcionada, que a pessoa que te atendeu foi atenciosa, foi solícita, você tende a se sentir melhor. O ideal seria que todas as nossas maternidades, centro de parto, tivesse um lugar tão bonito quanto a figura que está no slide. A gente sabe que isso não é realidade. Mas isso também não faz com que a gente não possa ter um ambiente acolhedor. O ambiente acolhedor vai desde um sorriso, desde a forma como tu recepciona essa pessoa, até oferecer para ela um chá, uma água, uma bala, um pirulito, uma gelatina. Às vezes tem alguns lugares que tem restrição total de alimentação para essa paciente em trabalho de parto. Inclusive água. E isso é contraindicado, gente. Isso não é algo que tem que ser banido, que tem que ser combatido. Porque o ideal é que durante o trabalho de parto ela possa tomar água, ela possa comer algo, principalmente algo que tenha glicose. Né? A gente diz que o trabalho de parto equivale a uma maratona. Então o gasto energético dessa mulher é muito grande. Ela precisa estar bem. Se ela não estiver bem, ela não vai estar bem para parir, esse bebê também não vai nascer bem, porque ele vai ter uma restrição de glicose. Então, se a gente quer que o bebê nasça bem, ela precisa comer algo. O ambiente acolhedor também vai fazer com que ela tenha diminuição da ansiedade, da insegurança, diminuir a tensão e o medo, também vai controlar a dor dessa paciente, que ela vai se sentir melhor. Algumas falam assim, como é bom esse ambiente aqui, como é tranquilo, né? E é isso que elas buscam, elas querem se sentir bem. E reduzir também o estresse emocional. Ainda no primeiro período do trabalho de parto, que é na fase de dilatação, é importante que essa paciente tenha o que a gente chama de apoio emocional contínuo. Eu acho que a questão do desamparo psicológico que algumas pacientes são submetidas nas maternidades, ou que estão em trabalho de parto nas maternidades, é muito triste, porque ficar sozinha num box ou numa sala, sem ter ninguém para te ajudar, que só passa alguém ali para ouvir o BCF, ou fazer uma dinâmica eventualmente, e ela fica ali largada, também não é bom para ninguém. Então eu até prefiro que essa mulher realmente vá para cesárea, porque ela vai ter um parto iatrogênico. Essa questão do apoio emocional contínuo é estar ao lado de, não precisa se colocar no lugar de, mas estar ao lado de, no lugar de, né? Ao lado de, você tem que ser empático com ela. Essa figura é muito bem representada pelo acompanhante, mas também precisa do apoio dos profissionais. Os profissionais têm que estar orientando essa paciente em que momento da fase de trabalho de parto ela está, o que está acontecendo, como está evoluindo esse trabalho de parto, o que vai acontecer nas próximas horas. Ela precisa saber isso, porque isso também reduz a ansiedade dela, principalmente se ela já não foi bem orientada nesse pré-natal.
tá? Então, esse apoio emocional contínuo vai reduzir também a duração do trabalho de parto, diminui o estresse, favorece o controle da dor, previne distócia também, porque você vai estar ali orientando, ajudando na movimentação dessa paciente, né? É comprovado que as mães que são submetidas a esse apoio, elas fazem com que o bebê tenha um apgar maior de site na hora do nascimento, isso reflete que esse bebê nasceu em boas condições, né? E além disso, fortalece a mulher no sentido que ela se sinta protagonista do seu trabalho de parto. E acho que esse é o principal objetivo nosso, ela tem que ser ativa, ela tem que estar participando em todos os momentos do trabalho de parto. Ela não está doente, ela não é uma inválida, pelo contrário. Ela tem condições reais de acompanhar esse trabalho de parto tranquilamente, se ela for orientada e estiver tendo o apoio necessário. E aí mudar esse diálogo de hoje, né? Que muitas vezes o profissional enche a boca para falar, já fiz 1000 partos. Não, quem faz o parto é a mulher. Nós profissionais, né, que trabalhamos com o parto, você assiste, você acompanha. Mas quem faz o parto é a mulher. O serviço é dela e o mérito é dela, né? Nós somos coadjuvantes ali do processo, né? Ainda falando do período expulsivo, gente, quando ela entra no segundo período, que é o período expulsivo, a gente às vezes ouve o paciente falar, não, agora já completou, vai nascer. Gente, tem ainda um tempo. Né? Ela ainda vai passar pela fase, a gente chama da fase do soninho, que a gente chama, ela vai passar pela fase às vezes até do não consigo, não vai dar certo, não aguento, né? Mais, não aguento eu quero mais, ir embora. me tira daqui, né? E você tem que estar junto com ela, porque se ela chegou até ali, ela vai chegar até o final do trabalho de parto, desde que ela tenha o apoio necessário. Então, no período expulsivo, ela precisa ter liberdade de movimentação. Então, você precisa estar orientando para ela que ela precisa ficar em pé, agachar, rebolar, sempre em posição verticalizada, sentada, ficar na bola, ou mesmo na banqueta, nunca deixar a paciente muito tempo na banqueta, que isso também não é bom, tá sempre movimentando essa paciente, né? Faz com que ela faça exercícios pélvicos, ajuda bastante, então ficar de 4 no chão, gatinhar, rebolar, tudo isso vai favorecer com que esse período expulsivo se torne menos prolongado. Gente, um trabalho de parto, nesse momento, o expulsivo ele pode demorar para algumas mulheres de 2 até 3 horas. É normal e é fisiológico. Desde que o bebê esteja bem, o batimento cardíaco esteja bem, não há com que se preocupar. Só monitore isso e monitore a dinâmica, tá bom? Mas movimentação é fundamental. Chegou a hora do parto, né? O que vamos fazer? Vamos assistir. Né? Assistir devagar. Ela está assistindo aqui. Exatamente, não há pressa. Se está tudo bem com o neném, estamos falando de partos que estão acontecendo de forma fisiológica e dentro da normalidade. Gestante de baixo risco. Gestante de baixo risco, risco habitual. Não há nada de patologia aqui, tá? Então, nesse caso, o que ela vai fazer? Você vai deixar esse neném nascer. Você precisa botar a mão? Não. A gente chama agora, o que a gente chama de hands off. Né? Hands off, hands on. Hands off. Hands-on. Você não põe a mão, você não precisa fazer nada. Eu preciso fazer proteção de períneo. Eu costumo dizer que isso é apoio psicológico para o profissional que está fazendo, assistindo esse parto. Porque não tem evidência nenhuma, isso é uma categoria C de evidência. Proteção de períneo é categoria C. Quer fazer? Faça. Qual vai ser o efeito? Nenhum, tá? Geralmente, a gente até orienta que não toque nesse períneo, porque esse períneo, ele é músculo, ele é sensível. Então, se você fica tocando, qual que é a intenção ou a tensão que acontece ali, a tendência, né? É contrair. E eu preciso de um períneo contraído ou relaxado para o bebê nascer? Eu preciso de um períneo relaxado. Se eu contrair esse períneo, eu vou favorecer ou dificultar esse nascimento, né? E os profissionais, eles falam assim, mas eu aprendi lá na faculdade, na residência, na pós-graduação, eu tinha que proteger o períneo. Eu também aprendi, tá, gente? Também. Protege muitos períneos. Mas hoje as evidências, como a Ana falou, entra lá na C, né? Não é uma evidência que ampare, os estudos não têm mostrando que tem eficácia em relação a essa proteção do períneo. Então as coisas vão mudando, gente, né? Como é que se diz? Não dá para ser com o sino de Gabriela, eu cresci assim, você sempre assim. Não, tem que estar mudando e estar estudando mesmo para a gente estar informando adequadamente a mulher, inclusive aqui na construção do seu plano de parto, para ela entender como é que ela tem que fazer, né? Eu costumo ver também na minha maternidade, lá onde eu trabalho, situações em que que os profissionais orientam a paciente a fazer o puxo dirigido. Então ela não está sentindo ainda a vontade de fazer a força e já estão lá orientando, força. Isso só vai cansar a mulher, isso não vai reduzir o tempo de trabalho de parto, isso não é bom nem para a mãe nem para o bebê. Tá? Tem uma fase que quando chega ali, o bebê está no plano dele mais 2, quando ela está quase pertinho de nascer, a mulher passa por um momento que a gente chama de reflexo de Ferguson. Esse reflexo de Ferguson é quando o bebê
a cabecinha do bebê, o polo cefálico toca o assoalho pélvico. Nesse momento, a mulher pode não ter tanta vontade de fazer força. Geralmente ela tem vontade de dormir. E isso é fisiológico, isso é natural, a natureza é perfeita. Por quê? Porque a mulher precisa estar descansada, estar tranquila para fazer a força final. Então, nessa fase, algumas mulheres dormem. Se você deixar, se você for atento a isso, ela dorme, ela ronca. Não faça nada, deixa ela assim. Quando vem a contração, ela acorda e aí ela faz a força. Passou a contração, ela de novo dorme. Gente, isso pode demorar uns 15 minutos até uma meia hora. E é fantástico, porque vai passar esse momento, vai vir as contrações finais e esse neném vai nascer. Então, você tem que incentivar o parto, o nascimento, quando ela tiver com vontade de fazer a força, quando ela tiver com contração para nascer o bebê. Não com contração que, quando ela não estiver sentindo vontade de empurrar o bebê, não adianta mandar fazer a força, porque só vai cansar ela e estressar o bebê também. E sempre eu pergunto, quando você está mandando a mulher fazer força, a pressa é de quem para nascer o bebê? Então, não se apressa a natureza, é no tempo dela. O neném vai nascer e a gente tem que aprender a esperar. Lembrem-se, é um experimento que acontece há milhares de anos. O parto foi feito, gente, para acontecer independente de alguém ali ou não. A gente é que se acha muito presunçoso que a gente tem que estar ali para o parto pra acontecer. Ele vai acontecer. Na verdade, não. Tá? A natureza foi perfeita. Nos fez com a capacidade de parir. Se a gente estiver sozinho, a gente consegue. Se estiver com alguém, é melhor ainda. Isso vai acontecer tranquilamente. Você tá? estando lá ou não. Exatamente. Outra coisa que a gente vê que é a questão da episiotomia, né? Nas recomendações ele traz, é dito que a episio não deve ser feita de forma rotineira. Tem que avaliar muito bem esse períneo para ver se realmente há necessidade, porque a gente precisa romper esse mito. Episiotomia não ajuda o bebê a nascer mais rápido, episiotomia não previne o trauma cerebral na criança, não previne asfixia perinatal, não previne lacerações de terceiro e quarto grau, Pelo e contrário. não previne incontinência ou prolapso uterino ou vaginal. Tá? Então, isso é um mito que nós precisamos romper. Eu assisto parto já há bastante tempo também. Eu não costumo fazer epísio, eu faço epísio muito poucas vezes. Eu acho que nesses últimos 3 anos eu devo ter feito umas 2 vezes e foi muito, né? Porque a gente não tem essa prática. Gente, eu costumo fazer muito parto lateralizado, são os partos que eu mais prefiro fazer. E são partos que os níveis de laceração são mínimos ou nada. Então, geralmente as lacerações que ocorrem ou é de primeiro grau, não sangrante e sem necessidade de sutura, ou então os perinos são íntegros, o que é melhor, né? Então, não se faz epísio de forma rotineira. E assim, paciência, esse períneo vai ser trabalhado e esse neném vai nascer sim. A mulher precisa ser orientada nesse momento também, durante o pré-natal, sobre a questão da episiotomia, porque para algumas mulheres é normal o corte. Né? É normal que se faça o corte. Muitos chegam até pedindo, não, corta. Ajuda, Ajuda corta. a nascer, corta. Mas querida, não precisa cortar. Teu períneo é ótimo, seu neném vai nascer sem problema nenhum. E o desespero é tão grande, porque na cabecinha dela alguém incutiu a ideia que tem que cortar o períneo, porque a mulher não é capaz de parir se não for feito um corte nesse períneo. Né? Lembrando que quando você faz um corte no períneo, quando você faz a episiotomia, você já está fazendo uma laceração do segundo grau. Tá? Então pensem muito bem, avaliem muito bem e não tenham medo, gente. Se lacerar, vai lacerar o que precisa para o neném passar. Muitas vezes a laceração que acontece é laceração de mucosa ou de pele, nada grave. Eu não vi nenhuma laceração nesse meu tempo de trabalho, de 3º ou 4º grau, por conta de não ter feito uma epísio. Você viu algumas coisas? E o que é bem interessante nessa questão da episiotomia é que muitas vezes o profissional vai abrindo, como vocês podem ver essa figura, tá aí na internet, que o corte foi até na coxa. E não era questão de partes moles, era questão da bacia, né, que o bebê ainda não desceu e fez a sua rotação para passar. Então é muito importante. Gente, eu e Ana somos da formação 2000, né, ano 2001, a gente aprendeu a fazer episiotomia. Eu tenho 2 anos que não estou realizando, porque a gente tem que estudar e tem que acreditar no processo. É como eu falar, eu acredito no parto normal, eu, enfermeira Rossi, mas eu marco a minha cesárea para dia 20 de setembro. Eu marquei, é conveniente para mim. Então eu não acredito. Você tem que acreditar, então você tem que deixar de fazer. Estude. Você tem que estudar, mas quando é que a gente acredita? Quando a gente para de fazer, começa a estudar, confiar e o melhor de tudo, começa a colher resultados. Esse é o melhor em relação à episiotomia, é saber que dá resultado. Mas é como a Ana falou, não adianta fazer puxo rígido, força, e a mulher não tem vontade de fazer. Essa prática é muito danosa para o períneo da mulher.
A gente não vai falar aqui porque não dá tempo, mas tem na internet a massagem do períneo, que é uma massagem que você pode fazer com um óleo vegetal, né? Pode ser até um óleo de oliva bom, também você pode fazer. Tem até no YouTube uma enfermeira lá fazendo massagem do períneo que ajuda. Até 36 semanas a gente fala para fazer aquele pulvococcígeno, né? De prende e relaxa, né? Até 34. Até 34, 35 semanas. Depois tem que parar de fazer esse movimento, porque o períneo é para relaxar mesmo, fica bem frouxinho por causa da ocitocina, da relaxina, dos hormônios da gravidez. Ele vai ficando bem soltinho para evitar lacerações. Nada de contrair, tá? A mulher tem que soltar. Falar das vantagens de um parto, né? De um parto fisiológico, estamos falando de um parto normal, fisiológico, sem intervenções, né? Primeira coisa é que, de fato, a mulher vai se sentir protagonista desse processo. Eu fiz, eu consegui, eu pari, né? Outra coisa importante, gente, isso é fantástico. Existem estudos feitos já desde 2002 pelo Gaiva e Tavares, em que ele diz que, com certeza, a geração de pessoas que estão nascendo fruto de um parto nessas condições são pessoas que têm melhor qualidade de vida, com menos depressão, com menor índice de criminalidade, com maior integração social e maior identificação do papel integrador com a natureza. Então, é como diz Michel Dam, se a gente quer mudar a forma de... Mudar o mundo, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer. Então, tem tudo a ver com essa fala e com esse estudo feito pelo Gaiva e Tavares. Na época que eu tive a minha filha, eu tive de parto normal, foi um parto até rápido da minha filha, mas eu fui naquela geração, eu me lembro assim na faculdade, que a moda era bebê, era secretária eletrônica, né? Você babá eletrônica, você deixava o babá eletrônico do lado do berço, deixava o bebê no outro quarto e ia dormir, a independência. Meu filho tem que ser independente. Então os mamíferos não são independentes, o bebê principalmente até os 24 meses, os primeiros 1000 dias, né, que é até a propaganda agora da Pastoral da Criança, ele precisa do cuidado materno, o bebê humano ele não sobrevive em condições ambientais sem a mãe, e hoje tem até o resgate da criação com apego, até do bebê dormir com a mãe, né? Porque ele é um mamífero e é preciso ficar ao lado da mãe. Eu falo que a amamentação ela é a extensão da gravidez, então esse bebê não está preparado para ficar sozinho, para dormir num quarto, naquele quarto luxuoso do preparo da gravidez, como a Ana colocou no início, e a mãe lá do outro lado. Não, ele precisa do calor materno, e isso reflete muito na saúde da criança, muito, 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 e no desenvolvimento dela, e nas condições dela de amorosidade, né, e de afeto na vida, né, durante a fase que ela vai prosseguir, até na fase escolar, né? Tem criança muito agressiva na fase escolar, né? Sabe que a gente se perguntou a forma que ela nasceu? Tem estudo já falando sobre isso também. Quem nasce do amor, gente, só vai poder reproduzir o amor, porque foi isso que ele conheceu, né? É isso que a gente precisa entender. Ainda falando das vantagens, né? Existe uma cascata de hormônios que são liberados na mulher quando acontece esse parto, né? Que são extremamente importantes e fundamentais para impedir a ansiedade, impedir a depressão, o estresse e outras funções que são importantes para a mulher. Então, a serotonina, a endorfina são hormônios que são liberados por essa mulher. Se vocês veem a expressão de uma mulher que consegue parir naturalmente, é uma expressão de tanta felicidade, ela está plena, ela está completa, em êxtase. E isso é fruto do quê? Desses hormônios, dessa cascata de hormônios que ela recebeu, né? Outra coisa importante, gente, nós vamos falar da hora dourada do bebê, depois eu vou deixar a Rose falar sobre isso, mas a conectividade que a mãe estabelece com o bebê é impressionante, porque daí quando o bebê nasce, ela diz, eu pari, eu consegui, gente, eu realizei o maior sonho da minha vida muitas vezes, né? Principalmente quando ela tem esse parto, como a gente está chamando a atenção, um parto que ela é realmente, de fato, atendida de forma tão humana, né? De forma tão humanizada. E desmistificar conceito, gente, a gente vai falar de alguns, assim, né? Rapidamente, que eu acho que na nossa fala a gente já englobou algumas coisas, mas a circular de cordão. Agora já tá mudando um pouco, mas a circular de cordão era um motivo... Campeão, assim, de indicação de cesariana, né? Então o bebê ele enrola, ele desenrola, ele nasce até, mas tem estudos mostrando talvez até perto de 40% dos bebês vão nascer com alguma circular, pode ser no pescoço, pode ser no pé, pode ser na mão, e ela não vai matar o bebê. Eu lembro que um profissional me perguntou se é garrotear a carótida. Então essas funções do bebê, do feto, não estão estabelecidas, porque só vão estar em plena capacidade essas funções após o nascimento, então não é a carótida que leva o oxigênio, é o cordão umbilical através, né, da placenta e o coto umbilical. Então, o único que pode morrer degolado e enforcado, especificamente nesse ato, é o ser humano que já respira um animal, né, um mamífero, mas não um bebê, né, por causa de uma circular de cordão.
tá? Então não é motivo para você agendar uma cesariana. Então isso você pode orientar a mulher, apareceu uma circular, e como é que tá o bebê? Tá mexendo, tá tranquilo, você tá se alimentando. E lembrando que ele movimenta, ele mexe, vira para um lado, vira para o outro, e tem que lembrar, né, que se tem alguns ultrassom que demoram até muito tempo pra gente conseguir que a gestante faça, às vezes a gestante nem fica sabendo que tem circular de cordão. E é mais comum do que a gente imagina circular de cordão, tá? A gente sabe que mais ou menos 80% dos partos o bebê nasce com alguma circular, ou no pescoço, ou na mão, no pé, ou eles nascem todo enroladinho também, né? Isso não é motivo nenhum de estresse, não há problema. Outro também é o rompimento da bolsa d'água. A gente sabe que às vezes para acelerar o parto se rompe a bolsa. A mulher no plano de parto ela pode também colocar que ela não quer que rompe a sua bolsa. A Organização Mundial de Saúde, essa prática é uma prática de evidência C ou D, não é adequada. Mas eu quero ver a cor do líquido para ver se o neném fez cocô. Então tem um aparelho que se chama minioscópio, é com ele que você vai olhar para ver a cor desse líquido. Mas romper a bolsa, hoje os estudos têm mostrado que é a última coisa que se deve fazer. Não tem indicação de você estar rompendo bolsa desnecessariamente e rotineiramente em todas as mulheres, né? Não é indicado também. Até porque ela fica mais susceptível a infecções, até porque muitas vezes os profissionais não respeitam, tocam a toda hora, né? Então, e vai aumentar o risco também de infecção, inclusive para o bebê, né? A outra também eu acho que até vou voltar rapidamente aqui, nesse de rompimento de bolsa, tem a questão de muitas gestantes no serviço privado hoje fazer o exame de estrepto B, né? É uma coisa que eu até não tinha lembrado de colocar, Ana. É verdade. E o exame de estrepto B, por que o Ministério da Saúde não adotou? Porque as evidências têm mostrado que também não tem muita evidência no sentido de que esse tratamento vai ser tão eficaz assim. O que tem é que esse bebê, se ele é maduro, tem mais de 38 semanas e meia, né? O bebê é a termo, a bolsa está íntegra, ele tem um risco menor para estar adquirindo esse estrepto, né? E lembrando que o risco é mínimo, embora a pneumonia por estrepto no recém-nascido ela é grave, mas é um risco muito mínimo do bebê adquirir. Então se usa para a mãe que sabe que tem a profilaxia intraparto com penicilina. E tem estudos já corroborando também essa prática, porque me parece até agora, né, os estudos têm mostrado que pode passar até na barreira placentária. Então, por isso que o SUS não adotou o estrepto como um exame de rotina. E tem países até abandonando, tá? Porque isso gera uma tensão na mulher, gera uma expectativa muito grande. Então, por isso que eu falo, a infecção levar para dentro é o toque vaginal frequente, é rompimento de bolsa precoce, que não seja espontâneo, né? E está levando a mulher a estar expondo, principalmente no ambiente hospitalar, a bactérias que não era necessário, né? A Ana falou ali do jejum de trabalho de parto, então não tem necessidade, as evidências têm mostrado que a mulher não só pode, como deve se alimentar, é importante isso. E uma coisa que eu queria muito chegar à relação, não se separa o bebê da sua mãe. Né? Eu vi o palestra do Ricardo Jones, onde ele falou que hoje parece um pulo de madame. O bebê nasce e aquilo já está sendo penteado, aquilo já está sendo lavado, e hoje as evidências têm mostrado que a gente deve realizar o contato pele a pele do bebê, que o bebê não deve ser separado da sua mãe, ele deve ser clampeado o cordão, pelo menos tenham parado, deixar pulsar no mínimo 3 minutos, e tem estudo dizendo que você deve deixar um pouco mais de tempo, né? E esse bebê, além de ficar nesse contato pele a pele com a mãe, todo esse verme, gente, que vocês visualizam aqui na imagem em branco, ele tem, esse bebê, se ele passa por um parto normal, ele recebe um manto de bactérias da mãe, tanto da região anal como vaginal, que vai fazer com que esse bebê receba uma proteção, principalmente nessas primeiras horas do parto, e reconheça essas bactérias de sua mãe como uma proteção para ele, para a sua saúde, principalmente nessas primeiras horas. E aonde é a maior permeabilidade também, né? Por isso que muitas maternidades e o Ministério tem instituído o banho tardio. O bebê não deve tomar banho logo após o nascimento, salvo em algumas condições, tá? Então esse contato pele a pele aqui na maternidade, ele deve ser imediato, né? Nem tem que nascer e ele tem que ir para o lugar que é de direito dele. É no colo da sua mãe, é no seio da sua mãe, junto com o seu pai. E não é bebê pele a pele, não. Ó, é no corpo da mãe. Tem que levantar ali a camisola, levantar a roupinha no pele a pele. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter com o recém-nascido. E o ideal é que essa primeira hora de nascimento fosse muito respeitada. Que nenhum outro mamífero que estivesse ao redor desse cenário do nascimento tocasse nesse bebê, a não ser a sua mãe e seu pai, que são quem vai criar esse bebê. Ah, mas o pai tá com a mão suja que ele veio do trabalho. É com essas bactérias que esse bebê vai conviver no dia a dia. Ah, mas a mãe fez lá um pouco de cocô no parto e evacuou. Gente, a natureza é perfeita, né? Se a vagina é próximo do intestino, né? Se os órgãos são muito próximos é porque tem um motivo. E essa proteção de bactéria o bebê não recebe na cesariana. Então existe um filme, né, Macro Bird,
o Microbird, que está por aí, né, esse filme, onde mostra uma pesquisa que estão até colocando bebês pós-cesárea, passando suave na vagina da mãe, no corpo da mãe e passando no bebê, e estudando como é que vai repercutir a saúde da criança, né, nos primeiros anos de vida através desse ato. Porque o bebê recebe isso no parto normal, na cesariana, principalmente agendada, ele não consegue receber. E se ele tomar banho ainda, aí é que vai ficar pior, né? Porque ele não vai conseguir receber essa proteção. Então hoje as maternidades, a maternidade segura, ela deve proporcionar o clampeamento tardio do cordão umbilical, que é deixar, de preferência, parar de pulsar ou pelo menos 3 minutos. E isso vai fazer com que o bebê receba em torno de 50 a 60 ml de sangue, recebendo mais hemoglobina, células-tronco, e recebendo hemoglobina, né, vai receber uma carga de ferro e prevenir anemia no primeiro ano de vida do bebê, ou nos primeiros 6 meses, aí dependendo da literatura que a gente lê, ela vai citar um pouquinho diferente, né? Então, gente, assim, ó, o parto não foi feito para ser asséptico, até porque se fosse assim, ele não nasceria pela vagina. Né? Então, a gente tem que entender que isso é normal, é fisiológico, o bebê precisa disso. Quando o bebê nasce, contato pela pele, como a Rosa bem frisou, e peçam para os pais tocar no bebê. Pai, mãe, passem a mão no bebê, sintam o teu bebê, passem a mão na mãozinha, toquem na cabeça desse bebê, sintam essa criança. Ele precisa ter contato, como a Rosa falou, com a gente chama de microbiota, né, da família, para que ele possa também formar dele e assim fortalecer o sistema imunológico. A chance dessa criança ter alergias no futuro, rinites, quais sejam, estudos já comprovam que diminui sensivelmente. E o clampeamento tardio do cordão, vocês sabiam que pode ser uma tarefa para o pai? Eu falo que lá na maternidade a gente tem oferecido e a maioria aceita, tá? Ah, eu quero cortar. Então aqui tem uma fotinha do pai cortando o cordão, né, umbilical. Pra gente pode ser mais um cordão que foi cortado, tá? Porque realmente no dia a dia é o trabalho nosso. Mas pro pai tem um significado tão importante. Às vezes ele tá lá no telefone, ai mãe, já nasceu teu neto e eu que cortei o cordão. Né, na alegria dele, do significado que é aquele momento para ele. Então isso pode estar até no plano de parto, um bebê em boas condições, como a Ana falou, o parto não é para ser asséptico, como a gente aprendeu, né, Ana, na formação, nós não estamos falando de cesariana, tá, gente? Estamos falando de parto, não de cirurgia, né? Então ele é para acontecer nesse ambiente mesmo fisiológico da microbiótica ali da família, e o pai pode participar cortando o cordão umbilical, né, fazendo a ligadura do cordão. E o ideal é que esse bebê antes de 1 hora não tome banho nas primeiras 6 horas, que o banho tardio após 6 horas, e que nessa primeira 1 hora não seja feito nenhum procedimento, nem a pesagem. O ideal é que o bebê fosse pesado depois, que tanto a enfermagem como os médicos que assistiram esse parto, que ele vá fazendo tudo burocrático que tem que fazer e deixa para tocar nesse bebê depois. Inclusive isso, né, melhora aí o reflexo de sucção, o aleitamento materno, a busca pela mama vai acontecer um pouco mais rápido. Né? É a fase do namoro do bebê, tem que respeitar isso. Vai ficar apaixonado pela mãe. A mulher tem que ser encorajada para parir. Eu trouxe uma foto, vocês podem procurar na internet. Essa mulher, ela teve um acidente, perdeu as 2 pernas, ela só tem um coto aqui, né, ali até próximo do joelho. E ela procurou vários profissionais de saúde, dizendo que ela queria parir. Era o sonho dela, antes do acidente, de ser mãe e parir. E aí ela encontrou profissionais numa determinada instituição e que falou, não, você quer parir? Então você vai parir. E ela pariu, colocaram uma banqueta de cócoras, um banquinho, na internet tem mais fotos dela ali, e ela teve seu parto. Parto normal de cócoras, né, na posição vertical, que é a posição fisiológica, né, inclusive se vocês forem pregar a data da história, sempre mostra a mulher na posição vertical parindo, né. Então foi Luís XIV que instituiu o parto deitado, porque queria ver a sua mulher parindo, e todas as mulheres, né, que ele tinha pariam para ele enxergar. Foi ali que começou os primeiros partos verticais, né? Então está aqui uma mulher que foi encorajada, mas ela passou, se eu não me engano, por 4 ou 5 profissionais que não já indicavam cesariana só de olhar para ela, né? Então isso não é indicação de cesariana. Se encorajou. E é essa a função nossa na atenção básica, é encorajar a mulher para parir e não ter medo. Teve um acidente, teve paralisia infantil, então vamos estudar, vamos verificar, mas ela tem condições sim de parir e a gente tem que empoderar, né? E aí eu falo que fecha uma tríade, igual fechar a tríade mãe, bebê e o pai, né? É a mulher empoderada através dos profissionais envolvidos, estimular a presença do acompanhante. E profissionais, gente, não é só enfermeira e médica, é todo mundo falando a mesma coisa, né? Todo mundo falando nascimento, todo mundo acreditando nele. Qualquer pessoa que acompanha essa paciente, que esteja orientando essa paciente, é considerada um profissional envolvido no processo de gestar e parir. E é a função dele dar as informações corretas a essa paciente para que isso aconteça da melhor forma possível, tá, gente? Então, o comprometimento dos profissionais e todos, seria mais ou menos como se fosse uma rede, né? Cercando essa mulher para que ela, de fato, conseguisse ter a sua vontade, o seu desejo de parir de forma respeitosa. E precisa, então, ter
a presença do acompanhante, gente, não adianta nada um marido que não acredita. Não adianta nada um acompanhante, né? Que vai estar junto dessa paciente, seja avó, tia, madrinha, casais homoafetivos, quais seja, que não acredita, que não apoia, que não incentiva. Porque ela vai estar muito fragilizada, muito vulnerável. Isso não vai acontecer. Acho que isso não dá certo é maior. Se o profissional não tiver apto a dar esse apoio contínuo, de suporte contínuo, como eu falei, isso também vai prejudicar essa assistência. Ela vai ter um parto, às vezes um parto que vai ser horrível, a experiência vai ser horrível, vai ser um parto iatrogenizado. Então isso não é bom para ela, não é bom para ninguém. Tudo isso vai fortalecer o empoderamento dessa mulher para que ela de fato consiga parir. E esse é o nosso objetivo. E quando elas conseguem, quando isso funciona, como a gente planeja e direciona, é fantástico o resultado. E você percebe, muitas mulheres chegam na maternidade com muito medo do parto, principalmente com uma experiência traumática anterior, ou dela, ou da família, né? Então, por isso que isso tem que ser trabalhado. Se a mulher teve uma experiência traumática no parto, gente, não quer dizer que ela não possa ter um parto mais feliz depois. Assim como tem mulheres com experiência muito traumática em cesarianas, né? Tem várias experiências que a gente escuta. Mas se a gente tem que trabalhar os mitos e falar com a gestante que a gente não pode ficar e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Gente, a gente quando sai de casa, eu falo para a gestante, a gente corre o risco de ser atropelado, a gente corre o risco de não voltar vivo para casa. E se o avião cair, daí eu não vou viajar para fora do Brasil, eu não vou viajar para outro estado. Então, se a gente ficar no si, eu falo que a gente nem engravida, porque a partir do momento que a mulher engravida, a gente vive numa corda bamba, é o ser humano, né? Então, empoderar a mulher com segurança, sim, com pré-natal, principalmente, é de baixo risco, a mulher está em boas condições, então ela está indo para a maternidade em boas condições. E eu concordo com vocês também da atenção básica. Vocês devem estar pensando aí, a referência que vai receber essa mulher tem que sim também estar empoderada para receber essa mulher que eu trabalhei. Não adianta eu, enfermeira, aqui da atenção básica, atender o plano de parto, ajudar essa mulher. Eu dou e-mail, tá, gente? Elas mandam e-mail, o plano de parto. Aí no final do dia, bem cedinho, a gente dá uma olhada, manda, responde para ela. Não adianta eu incentivar a fazer o plano de parto, chegar na maternidade, pegar o plano de parto e jogar no chão. Até a gente falou, se quiser reconhecer filme, pode reconhecer também, porque é um documento e tem que ser respeitado. Legal. Tem validade legal, é um desejo da mulher, embasado dentro das evidências que vocês podem ter acesso para estar estudando. Aqui a gente deixou as referências, a gente usou da Organização Mundial de Saúde, tem também o caderno 32 do Ministério da Saúde, tem o caderno 28, né, a própria Rede Cegonha, né, e vários outros atores que vocês podem estar utilizando aí dentro desse processo, né? Eu sei que a gente não tem a tarde toda, que se deixasse a gente ficava mesmo, né? O assunto é bom. Mas nós, assim, agradecemos muito a oportunidade, pelo convite. E eu sempre falo, todos os profissionais, assim, quando a gente vai orientar, eu tive em Guarabirim também, acho que tive lá no Meio Oeste, foi uma experiência bem legal, né, Ana? Da gente ter compartilhado também um pouco da nossa vivência. É que a gente deseja um parto seguro e feliz a todas as mulheres que estiverem sob nossos cuidados. Como é bom quando ela chega lá no posto de saúde para vacinar o seu bebê e fala, nossa, Rose, foi maravilhoso o meu parto, a experiência que eu vivi foi muito boa. Ou de repente, né, gente, olha, Ana, meu bebê veio prematuro, precisou de uma cesárea de emergência, ficou no berçário, mas foi bem atendido, foi bem cuidado. Então a gente está assim, falando do parto normal, mas também falando que a gestante que precisar de um cuidado mais especialidade, mais intensivo, que ela tenha condições sim, que ela tenha, se o bebê precisar de UTI neonatal, que ele também tenha, se ele precisar de transporte, que ele também tenha, se ele precisar de uma regulação de leite, que ele também tenha. Então, todo o serviço de apoio dentro da Rede Cegonha tem que trabalhar em rede. E é isso que está faltando para que a gente tenha, né, e garanta, né, e fortaleça a atenção básica para que a mulher tenha um parto seguro, tenha um parto respeitoso e que os profissionais também se sintam encorajados e respeitados também dentro desse processo. Né? Eu queria alertar também do que a Rose falou, assim, tem que haver uma perfeita sintonia, interface entre a atenção básica e a referência, a maternidade, qual seja onde ela vai parir o neném. Então, além da visita técnica que deve ser feita pela gestante, em companhia das enfermeiras ou de quem for sinceronear essa paciente na maternidade, a gente recomenda também que profissionais da atenção básica passem por um estágio de um dia ou 2 dias, se for o caso, é por questão de conversar, dentro dessa maternidade para conhecer as rotinas. Porque daí ela vai poder orientar com maior fundamentação, né? Propriedade, essa gestante que ela está cuidando. Então ela precisa conhecer as rotinas, saber como ela vai ser recebida, por onde ela entra, qual é o fluxo que ela segue dentro da maternidade, quais são as rotinas e protocolos que a maternidade tem. Outra coisa que precisa alertar nesse processo todo, e você tem que tomar cuidado, é o seguinte, muita gente prepara a paciente para um parto. E é essa a nossa função. Mas pode acontecer uma situação adversa no meio do caminho, ela precisa de uma cesárea.
Então tomem cuidado para não frustrar essa gestante, tá? A gente já aconteceu comigo isso e com a Rose também, a gente preparar e chegar lá na frente, perceber que vai precisar de uma cesárea. O que importa é a tentativa. Você tentou, você foi, você chegou até 8 centímetros, por exemplo, e o bebê não desceu. Ele ficou no planinho 0, fez um sincletismo, estou falando os termos técnicos aqui de obstetrícia, mas talvez alguns de vocês o sejam. E o bebê não rodou, não desceu e acabou e ficou 3, 4, 5 horas, 8 horas, o bebê não veio porque precisou de uma cesárea. Não se frustrem por isso. A cesárea é um procedimento que salva um monte de mãe, um monte de bebê todos os dias e ela também é necessária. O que a gente condena aqui, o que a gente quer combater é o uso indiscriminado desse procedimento, que faz mais mal que bem quando você não tem uma cesárea que é devidamente indicada. E é esse o nosso cuidado. E vocês também da ponta têm que alertar as gestantes nesse sentido. E termino aqui com a frase da Rose, né, que o objetivo é que todos se sintam seguros e felizes, né, nesse nascimento. O pessoal de Balneário Camboriú perguntou se tem alguma previsão ou projeto para a implantação das casas de parto aqui em Santa Catarina. Se vocês têm alguma notícia com relação a isso. Ou, né? o que eu acho importante, assim, acho não, né, que é para acontecer, é que cada município tenha um grupo condutor da Rede Cegonha, né? Então, em Joinville a gente pertence à 23ª Regional de Saúde, aqui em Florianópolis também tem o grupo condutor da Rede Cegonha, que se reúne mensalmente, né? Depois a gente tem o grupo condutor da Rede Cegonha Municipal e também dentro da maternidade tem o grupo condutor também. E pelo que eu tenho informado hoje, para a aquisição do centro de parto normal, ele está recomendado onde tem mais de 100 mil habitantes. Isso é o que está dentro do preconizado da Rede Cegonha. Então, um município que tem mais de 100 mil habitantes pode ter o centro de parto normal. E hoje ele é feito por emenda parlamentar. Então, tem que correr atrás, a gente tem que correr atrás dos nossos governantes para que a gente tenha apoio político para acontecer. Pelo que eu sei, onde eu tenho a informação, que eu vim em algumas reuniões aqui em Florianópolis, é que é para sair dentro do Carmela Dutra, eu não sei a que ponto está, até peço desculpa se de repente alguém tiver alguma informação, pode estar compartilhando aí na rede, mas é para acontecer. Joinville a gente está batalhando, fizemos o projeto, na época o projeto não foi aceito, mas também estamos na luta. Então, todo município que tiver mais de 100 mil habitantes pode sim correr atrás de uma emenda parlamentar para que tenha o centro de parto normal. Lembrando que o centro de parto normal, ele é para gestante de baixo risco e ele é composto por enfermeiras obstetras. É lógico que tem também, né? Na verdade, existe uma equipe de profissionais que atendem essa população que é gestante, né? Mas o enfermeiro faz parte dessa equipe. E geralmente quem coordena e quem toca esse centro de parto normal é o enfermeiro obstetra. E é lógico que essa equipe é formada também por profissionais para o serviço de emergência, né? Tem que ter médico obstetra, tem que ter médico neonatologista e também o anestesista, né? Então é preciso outros profissionais, outros atores também no parto, né? O pessoal de Rio Negrinho está perguntando, pessoal, acho que é a Juliana, né, a mamãe ali. Qual é a orientação para mães que tiveram mais de uma cesárea e agora querem ter parto normal? Então, o fato de você ter tido uma cesárea anterior não inviabiliza que você tenha um parto numa gestação seguinte, tá? Não há problema nenhum. Até porque a técnica utilizada para fazer cesárea é aquele corte infanestil, que é aquele corte bem embaixo. Então, isso minimiza muito o risco de uma ruptura uterina, que é um grande mito também, né? Para se indicar cesárea. Teve uma cesárea anterior, vai ser sempre cesárea. Não, isso não existe mais. Então, se o corte foi fanestil, não há risco nenhum. Ela pode realmente fazer um parto normal sem problema nenhum. Existem estudos também sendo feitos de mulheres que já tiveram 2 cesáreas e tiveram um parto normal depois disso. Já tem chegado na maternidade. E já chegou na maternidade. Nós já temos, inclusive, outras pessoas que a gente conhece que passaram por situações assim. Claro que quanto mais cesáreas você tiver, maior risco você pode ter. A gente não pode ser cético em relação a isso. Mas o que se pode dizer é que uma cesárea anterior, de mais de 2 anos, por exemplo, até mesmo com mais de 1 ano e meio, não contraindica que você tenha um parto normal, tá? Por conta da técnica utilizada na cesárea, que é o corte fanestil. E em países de primeiro mundo, eu falo do Reino Unido assim até
por experiência familiar e também nos estudos, que é onde tem bastante trabalho, Holanda, Reino Unido e Alemanha, mesmo com 2 cesáreas anteriores, a mulher não é marcada cesariana, ela é aguardada a entrar em trabalho de parto e ali se avalia cada caso, né? Aí eles, no caso do Reino Unido, se ela tem 2 cesáreas anteriores, daí eles não orientam que ela tenha dentro do centro de parto normal ou casa de parto ou domiciliar, mas neste caso com 2 cesáreas que ela tenha no centro hospitalar. E também orienta-se que a próxima gravidez, na mulher que tenha cesariana, tenha-se pelo menos um intervalo mínimo de 2 anos entre uma gravidez e outra. Doutor Pedrinho ainda pergunta quando é necessário exatamente a cesárea, em quais casos, né? Que situações a cesárea é indicada? Então, os estudos têm vários motivos, assim, né? Mas é prolapso de cordão, descolamento prematuro de placenta. No Brasil, a gente não tem hábito de fazer o parto pélvico, então o parto pélvico também é indicado. É uma contraindicação relativa. Mas é uma contraindicação relativa. E também em algumas situações em que o bebê está correndo risco de vida. Por exemplo, uma DIP, né, ele é médico, né, desaceleração, uma DIP 2, que é uma desaceleração inicial aí do batimento cardíaco do bebê. Então, numa DIP 2 é indicado cesariana, ou às vezes um mecônio espesso, em que a via de parto mais rápida de nascimento é a cesariana. Então, aí se indica. E tem outras indicações que são relativas, por exemplo, uma macrosomia. O que é macrosomia para quem está assistindo? Uma mãe diabética que tem um bebê muito grande, né? Além de macrossômico, ele é um gig, né? É um bebê que está lá com 5 quilos. Nós tivemos na Darcy 1 que quase 6 quilos. Então, tem algumas indicações relativas também de cesariana. Como eu coloquei a colega no Brasil, tá, gente? Eles usam, por exemplo, também relativo 2 cesáreas anteriores, né? Por causa do risco um pouquinho maior da rotura uterina. Então, tem algumas indicações que vai depender também do estado da mulher. Há um tempo atrás, quando eu comecei na obstetrícia, até a gestante com doença hipertensiva da gestação, a DEG, ou a pré-eclâmpsia, também era indicado cesariana. E hoje descobriu-se, né, que o risco de hemorragia, né, é muito maior. Então, eles tentam estabilizar o quadro da mulher hipertensa para que ela também induza um parto normal. Então, algumas indicações mais ali comuns em relação à cesariana. E até mesmo a questão da macrosomia, quando o bebê é muito grande, né? Geralmente, se a mãe é diabética e não fez um bom controle glicêmico, não teve um bom pré-natal, realmente é bom que ela faça uma cesariana, porque esse bebê pode ser realmente muito grande. Mas se ela é diabética, mesmo que ela seja independente, fez todos os controles, fez todos os acompanhamentos necessários, tanto no alto risco como na atenção básica, tranquilamente, não há nada que contraindique para ela um parto normal. É lógico que nesse caso no Brasil eles não deixam passar de 39 semanas. Geralmente eles internam com 39 semanas para começar a indução e favorecer assim o trabalho de parto. Que é um protocolo indicado, né? Específico nesse caso, né? Então é mais como esse, prolapso de cordão, descolamento prematuro de placenta, que daí é como emergência falou, grave, são emergências, né? São emergência mesmo, é sofrimento fetal, né? E ali o parto pélvico e o mecônio espesso, avaliando cada situação, né? Jaraguá do Sul quer saber se existe alguma orientação sobre a presença de mecônio no trabalho de parto. Então, o mecônio ele tem 4 classificações, né? 3, 4 classificações. Então, a primeira classificação é como se fosse uma mecônio, primeiro esclarecendo, né? Quando o bebê entra faz cocô. Quando ele faz cocô dentro da mãe, né? Que a gente costuma falar. Então, o líquido fica mais verdinho. Esse mecônio pode ser liberado em 2 situações. Ou o bebê está passando por uma situação de estresse, um sofrimento fetal, ou pode indicar que ele está maduro. Muito bem. Apenas isso. Apenas isso. Então, geralmente, os bebês que passam de 40 semanas, como a Rose falou, há um risco maior, né, para mecônio, porque ele, teoricamente, é um bebê que já está maduro. E aí ele pode defecar. Então, a cor do líquido, o que vai diferenciar pra gente nessa questão do mecônio é a cor do líquido. Se for clarinho, tipo um tom de limonada, um pouquinho mais escurinho que uma limonada, não há problema. Ele pode evoluir para um trabalho de parto normal. Você deve monitorar esse bebê, fazer a dinâmica, fazer o controle normalmente, ele vai nascer sem problemas. Até porque se ele tiver que aspirar o mecônio, essa aspiração já acontece intraútero, não tem o que se fazer. Mesmo que ele nasça de uma cesárea, ele pode já ter aspirado esse mecônio. Que é o que se acreditava quando a gente se formou, né? Profissionais médicos que estão escutando a gente, quando eu me formei na obstetrícia que eu fiz, a cabeça do bebê saía, você já tinha que aspirar vias aéreas e boca. E hoje não se faz mais isso, por quê? Porque a aspiração acontece intraútero. Então, às vezes era um mecônio fluido, como a Ana falou, uma cruz, né, classificação, e se fazia cesariana
Mas não adiantava, o bebê aspirava igual, por exemplo, né? Embora lá no fluido não é essa preocupação tanto assim dos profissionais, embora o mecônio é sempre uma questão de alerta nos partos. Principalmente quando ele acontece muito precocemente, logo no início, né, do trabalho de parto. Rompeu bolsa com 2 centímetros, já é um mecônio. Opa, então já fique mais ligado. Mas se é um mecônio que acontece ali por volta dos 8 centímetros, ele vai evoluir e o bebê está descendo bem, está rodando bem, o batimento está bem, ele vai nascer sem problema nenhum. Tem neném que nasce embebido em mecônio com a gente, às vezes, né, Rosi? Ganha dentro da ambulância, chega mamando. Verdinho que nem o Hulk e nasce bem. Por quê? Porque no canal de parto, quando ele está passando pelo canal de parto, é muito difícil que ele consiga aspirar, porque ele não tem expansão pulmonar, ele não tem como fazer isso. Quando ele não entrou ainda no canal de trabalho do parto, ele consegue fazer isso, porque o bebê, quando está na barriga da mãe, ele engole o líquido e ele aspira o líquido amniótico também. Então, se tiver mecônico, ele vai aspirar nessa fase, e não quando ele já estiver no canal, quando saindo. Até porque o canal, ele massageia o bebê e tem a função de espremer mesmo os pulmões, para que aquela quantidade de líquido que tem nos pulmões saia. E ele possa, ao nascer, respirar normalmente, né? É lógico que assim, no de aspiração de mecônio, ela é muito grave. Nós que trabalhamos... A gente não pode não pode ignorar isso, até quando tem mecônio, né, para gestante que vai ter não está num centro de parto normal. Eu sei nas experiências que a gente teve até no Rio de Janeiro e quem teve a experiência no Sofia Feldman, a indicação é transferida aí para referência, tá? Se ela está numa casa de parto, sim, ou se ela está num parto domiciliar, tem presença de mecônio e não está nascendo, porque se está nascendo, fazer o quê? Tem que atender, né? Mas ela é orientada que o médico é que assiste esse parto e que ela seja transferida para um serviço de referência. Então, realmente, assim, de aspiração de mecônio, realmente ela é muito grave, a índice de mortalidade é muito grande. Mas uma cruz, 2 cruzes, não é que você tenha que ficar assustado, mas é uma mulher que merece monitoramento. E de 3 a 4 cruzes, né, gente, tem que avaliar como está esse bebê, tem que avaliar se está muito longe do parto. Dia do parto acontecer, né? Do parto acontecer. Porque se o bebê também estiver em período expulsivo, está nascendo, até eu fazer a cesariana anestesiar, ele já nasceu também, né? Então a gente avalia a via de parto mais rápida e se ele está em sofrimento, tem que abreviar, e aí o obstetra tem que estar ali, né, gente, fazendo a parte dele, porque você tem que ter uma equipe, assim, interdisciplinar para que isso trabalhe redondinho, né? Porque é a vida de um bebê que está ali nas suas mãos naquele momento. E lembrando que mecônio já fugiu do que é fisiológico, né? Já não é mais fisiológico, né? Pessoal, de Balneário Camboriú quer saber se a pessoa opta por uma doula, se ela pode ainda levar o esposo ou um familiar acompanhando no parto, ou se é só um acompanhante limite, né? Isso é uma coisa bem polêmica. Eu vou começar depois a Rose termina, né? Porque assim, ó, a Rose fala isso com muita propriedade, né? Tô estudando bastante. Não é acompanhante. Né? A gente tem que lembrar disso. O marido não é acompanhante, é a pessoa que vai ficar do lado dela. O marido tem o direito, ele é direito. Pai não é visita, né? Pai não é visita, exatamente. Ele tem que ficar ali. Então, na nossa visão e de acordo com o que a gente interpreta das leis, a gente entende que ela pode ter sim um marido junto e levar uma doula junto. Agora, isso passa pela questão de discutir no hospital como fica isso, né? Já que teve essa oportunidade, eu gostaria de deixar bem claro, até hoje aqui em Florianópolis, estava na Alesc, tentando aprovar as leis da doula, né? Ainda está em discussão, né? Então ainda tem um caminho a percorrer, mas lembrando que a doula é a mulher que assiste a mulher, que vai dar apoio emocional, que vai dar suporte para essa mulher, porque na história dos partos, quem assistia os partos eram mulheres que apoiavam mulheres, que estavam do lado, que estavam dando apoio. Eu nasci em casa, assim, né, gente? Então, o que estava dando apoio era por parteiras, eram mulheres que assistiam mulheres, né? Então, eu queria deixar bem claro para os profissionais que doula não faz parto, doula não verifica pressão, doula não sabe que... Não estou dizendo que ela não estuda, tá, gente? Pelo amor de Deus, nós temos profissionais que fazem curso de doula, né? Ela não tem que entender que o nenê tá assim, que o nenê tá assado. Isso é função do profissional. A parte técnica que compete a enfermeira obstetra pertence à enfermeira obstetra e que compete ao médico compete ao médico. Às vezes você escuta assim profissionais, mas aquela doula atendeu o parto, fez o parto. Então é exercício legal ou da profissão. Ela não pode. Mas eu acho que é fundamental, gente, na situação que está no Brasil hoje, a inserção, sim, de novos atores no atendimento, na assistência ao parto e nascimento. Desde o pré-natal, com a gente, né, profissionais lá na atenção básica, até o nascimento. Então, ela foi feita para apoiar as mulheres. E como a gente discutiu hoje ali na Alesc, né, não adianta. Se não vai aprovar a nível estadual, vai acontecer a nível federal. Porque já em país de primeiro mundo, já... muitos anos, ela já existe a figura da doula, né? E aí os profissionais, alguns eu no começo demorei também para entender,
né? Acho que faz alguns anos que eu já estou trabalhando e estudando sobre isso, mas são novos atores, sim, e é de apoio para a mulher. Aí existe preocupação se vai receber, se não vai receber. Gente, a gente precisa de novos atores. Como que isso vai acontecer? Nós vamos ter que estruturar. Ah, mas não tem estrutura. Nós, gente, nós que trabalhamos em maternidade, se for esperar ter estrutura no centro onde a gente trabalha, o pai não estava nem entrando, de tão apertadinho que é. Não é verdade? Quem está no dia a dia está enfrentando isso. A gente bate bunda com bunda, enfermeiro com médico, médico com pai. E por quê? Porque é tudo muito apertadinho. Sai com as coxas roxas, né? A gente sai com os beliscão, com as coxas roxas do plantão. Por quê? Porque é tudo muito apertado, né? Então, o Brasil vai ter que se adequar. O centro de parto normal é para ter um espaço maior. Então, o Ministério aí tem até a planta, né? Sobre isso. Então, tem espaço para doula, sim. Eu acho que é um profissional que veio, que está somando. E as mulheres estão buscando suas doulas. E é como foi falado hoje de manhã na Alesc. Ah, não vão deixar a doula entrar, não vão isso, não vão aquilo. Vai acontecer. Uma hora vai ser aprovada a lei federal e todo mundo vai ter que acatar. Tanto a instituição pública como a instituição privada. Mas enquanto isso não acontece, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu ao contrário. Depois da Segunda Guerra Mundial, no século XX, as mulheres migraram para os hospitais. Como não estão aceitando as condições do empoderamento da mulher, ela vai migrar de volta para casa. Os bebês vão começar a nascer em casa de novo. Voltando às origens. Tu entendeu? E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que a mulher tenha o seu parto onde ela se sinta segura. E às vezes ela se sente segura na maternidade, mas junto com o seu acompanhante e com a sua doula de livre escolha. Ah, tem projetos com doulas voluntárias. Gente, eu acho ótimo. Tem que ter. Tem em Minas Gerais, no Sofia Feldman. A gente sabe que em Blumenau, me parece que também já tem esse trabalho. Então a gente tem que pegar os modelos da região e tentar implementar dentro do âmbito da Rede Cegonha, se unir. Eu acho que não... ficar, entre o mar e o rochedo, quem sai perdendo são os mexilhões, né? E nós não podemos deixar que nossas mães e bebês percam isso, esse cuidado, esse amor no parto e nascimento, por briga de interesse, por brigas de classes, né? Eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Então a aprovação da lei das doulas e acompanhante pode demorar, mas vai acontecer. Aqui no sul a gente está mais devagar, tá, gente? Eu acho que no sudeste está um pouco mais forte, né? Em alguns outros lugares, mas eu acho que a gente chega lá também. Mas lembrando que doula não faz parto, tá, gente? Acho que vamos defender, sim, o papel da doula, né? Apoiar ela no seu trabalho, né? E fazer com que seja uma nova ator, né? Um novo ator dentro da nossa sociedade, no apoio à mulher no parto e nascimento e no pós-parto. Né? É importante que vocês entendam o papel da doula. Eu acho que isso que causa tanta polêmica. As pessoas não conseguem entender o papel da doula. Há muito conflito por conta disso. Outra coisa importante, gente, é que quando ela chama uma doula, essa doula não vai só acompanhar o parto dela. Essa doula vai estar com essa pessoa, com essa gestação, durante a sua gestação. A doula vai na casa dela, vai estar conversando, vai estar orientando. Então é um ator social, como a Rose falou, é uma figura social muito importante para nós também, porque muitas vezes nós, enfermeiros obstetras, não temos esse tempo. Essa doula também pode acompanhar as consultas de pré-natal, é fundamental, porque daí ela vai aprender a nossa linguagem, vai aprender a nossa orientação, e isso vai se aplicar na sociedade de uma forma em geral. Só vejo vantagens.